Não importa quanto você ganha exatamente. Tem pessoas que ganham 200 mil por mês e ficam endividados. Então não é isso que é o grande diferencial. Mas óbvio, né, Hugo? Se você tem um orçamento maior, é muito mais fácil resolver o problema. Então quanto mais dinheiro uma pessoa consegue ganhar, empreendendo, por exemplo, é muito mais fácil ela resolver a situação financeira dela. A gente não pode ser hipócrita. A pessoa que ganha um salário mínimo, que está apertada, é muito difícil resolver a situação dela. O cara que ganha 30 mil e está apertado, eu tenho uma margem muito maior para conseguir resolver essa situação. E aí que o empreendedorismo entra. E para empreender, mesmo que seja a pessoa vendendo pão na porta da sua casa, se ela tem uma boa gestão financeira, isso se torna mais fácil. Esse é o ponto. Chegamos no ponto da live. O que é gestão financeira? O que o brasileiro precisa entender sobre isso? Vamos lá. Vamos pegar o teu mundo. Eu preciso gastar mais calorias do que eu consumo, certo? Tô nessa fase. Todo mundo sabe disso, Hugo. Por que a maioria das pessoas então não consegue fazer isso? Deixa essa pergunta aqui no canto. Todo mundo sabe que precisa gastar menos do que ganha. Porque precisa ter uma reserva financeira. Isso eu não vou trazer nenhuma novidade aqui na live. Mas por que as pessoas não conseguem, que é o ponto? Primeiro, porque elas não têm acesso ao passo a passo que precisa ser feito, e a gente vai conversar aqui. E o ponto primordial, você toma decisões financeiras sem nem perceber. Vou te dar um exemplo. Você já foi no cinema, pediu uma pipoca pequena, e aí o caixa falou assim pra você: você não quer levar uma pipoca grande, Hugo, por mais R$2? Aí você fala: tá bom. E é 3 vezes maior. 3 vezes maior. Aí normalmente você joga metade daquela pipoca fora quando você vai embora e você deixou R$2, R$3 ali a mais. Claro que é um exemplo banal, mas que mostra o seguinte: o dono do lugar que vende pipoca, ele sabe como comandar a sua decisão de consumo. Eu poderia dar vários outros exemplos. E eu estou dizendo isso para mostrar que você vai consumindo, vai gastando mais sem nem perceber. Então você entender teu comportamento de consumo, entender claramente quanto você ganha e quanto você gasta, já te coloca na frente de 90% dos brasileiros. Aí você vai montar sua reserva de emergência e só depois disso tudo é que você vai olhar os investimentos e todas as possibilidades. Fez isso? Não tem chance de dar errado. É sucesso para 100% das pessoas. Cara, e isso aí é uma matéria que falta na nossa base, na escola, né? Quão seria diferente se existisse uma matéria na escola que ensinasse as crianças desde pequeno um pouquinho, pelo menos, sobre a gestão financeira, o controle do dinheiro, o gastar menos do que recebe, o controle com cartão de crédito. Exatamente. No currículo do MEC hoje já tem isso nas escolas, mas é de uma maneira muito simplista e dentro de outras matérias ali. A minha proposta sempre foi a seguinte: ter a matéria educação financeira e ter a matéria empreendedorismo na escola. Vai para a faculdade, vai fazer educação física, a matéria empreendedorismo e a matéria gestão financeira. Vai que você quer ser um personal, vai que você quer abrir uma academia, você vai empreender de alguma forma. Então são matérias que são muito importantes. E é aquele dado que a gente estava conversando um pouquinho antes no podcast. Quase 80% das empresas que abrem no Brasil fecham no primeiro ano. E fecham por falta de gestão financeira, cara. Então o que a gente está conversando aqui tem muito valor. E é de extrema importância a gente falar sobre a reserva de emergência. Do que se trata? Qual é a importância disso para se ter realmente o controle e não perder o controle, né, do dinheiro que entra, das contas que chegam? Posso olhar para lá rapidinho? Por favor, fale diretamente. Essa é a dica de ouro para vocês hoje, pessoal. E aí, principalmente, né, ainda está um pouco recente a pandemia, quando nós ficamos sem poder trabalhar alguns meses, e a reserva de emergência se mostrou muito importante. Reserva de emergência é o seguinte: você precisa ter de 6 a 12 meses dos seus custos mensais em um produto com liquidez diária. Ou seja, se o custo de vida é R$5.000 por mês, você precisa ter entre 30 e 60 mil reais em liquidez diária. Eric, o que é liquidez diária? Tesouro Selic, que é um tipo de investimento,
ou um CDB de liquidez diária do seu banco, para não dizer que eu estou puxando sardinha para XP. Você vai conseguir ter a sua reserva e ter segurança. Caso aconteça alguma coisa na sua vida, como o nome diz, alguma emergência, ou se você precisar investir em alguma coisa. Você tem esse capital, você tem segurança. Pessoal, a gente pode ficar 1, 2, 3 meses sem poder trabalhar. E aí como é que você vai fazer? Então olha a importância. Então aqui já tem aonde você vai colocar o dinheiro, sem a necessidade de ser numa instituição específica, Hugo, porque a nossa ideia aqui é educar. Pô, se for lá no escritório, na XP, eu vou ficar super feliz. Mas você pode fazer isso em qualquer banco. Isso que eu acho que é importante. E dá um exemplo claro aqui pra gente de um atleta. Surge uma oportunidade e vai ter o Arnold Classic agora. Daqui 6 semanas. De onde o atleta vai tirar esse dinheiro para não se comprometer? Exatamente. E aí você tocou num ponto importante. A gente precisa planejar as coisas. Claro que às vezes o planejamento não sai 100% como a gente esperava. Pô, você sabe, a gente não sabe que tem Arnold Classic todo ano no Brasil? Isso todo ano tem. De fato, e todo mês. Então você mês. Você precisa planejar, você consegue planejar isso com um ano de antecedência, a gente sabe como as preparações são a longo prazo. Sim. Pô, eu vou guardar R$ 300 por mês para eu ter uma preparação mais suave, para eu não sofrer com falta de dinheiro, para o meu físico não ser impactado por falta de dinheiro. Você se torna o seu patrocinador. Não fica dependendo depois na reta final, como é muito comum no nosso esporte, o atleta ficar fazendo rifa, pedindo ajuda para academia, pedindo ajuda para loja de suplemento, porque um patrocinador não vai aparecer do nada. É uma coisa de minoria ter um patrocínio, infelizmente. Até as marcas não conseguem abraçar todo mundo, porque existem muito mais atletas que marca. Então não dá para o atleta ficar ainda pensando nessa história linda, maravilhosa de que virou atleta, ganhou um campeonato e vai ter um patrocinador te chamando. É caso raro, né? Então o atleta ele tem que começar a pensar em guardar, economizar e ter essa reserva de emergência, né, Eric? Não, imagina o seguinte, eu acho que o cara começa a competir ali porque ele tem algum sonho. Né? Vamos imaginar que o sonho dele seja virar profissional. Ele vai precisar de muitas competições. Então essa organização financeira ela se torna ainda mais importante para a longevidade da carreira dele no esporte. Então, qual é o custo de uma preparação? No detalhe, é tanto. Quanto eu preciso guardar por mês para conseguir fazer a minha preparação em tantas semanas? Que aí é a tua especialidade, eu não vou entrar nisso. Mas você tem esse planejamento, aí você pega a questão da competição. E aí você leva para planejar a compra da sua casa, a compra do seu carro, uma viagem, a educação dos seus filhos, é tudo a mesma coisa. Se você acerta o planejamento de uma coisa, você vai saber o passo a passo para fazer tudo. E aí é que a mágica acontece. Aí que a tua vida financeira melhora. Mas você tem que gastar um tempo com isso. E só com educação você consegue, só aprendendo a fazer, né?